Olá, meu nome é Beatriz e essa é mais uma aula sobre teoria de relatividade especial. Nessa aula, nós vamos continuar vendo a lei de composição de velocidades, mas nós vamos estudar o caso mais geral em que a velocidade do objeto material, aqui dessa partícula, ela pode também ter componentes que não são paralelas à direção da velocidade relativa entre os dois referenciais. Então, essa velocidade Vzinho, V minúsculo e V minúsculo' dessa partícula, medidas, respectivamente, nos referenciais S e S', podem ser escritas em termos das suas componentes Vx, Vy e Vz, e Vx', Vy' e Vz'. Bom, a gente então quer obter a lei de composição de velocidades para essas outras componentes y e z dessas velocidades. A gente já viu na aula passada o caso da componente x, da componente que era paralela à direção do movimento entre os dois referenciais. Aqui eu estou evidenciando essa componente x colocando esse índice aqui, x, em todas essas velocidades. Bom, então a gente viu na aula passada que no caso não relativístico, a gente tinha essa expressão aqui, que é a expressão derivada das transformações de Galileu, e a expressão correspondente relativística era essa daqui, em que aparecia no denominador 1 menos aquele termo que eu chamei de termo de correção. Bom, para o caso não relativístico, para as componentes y e z, a gente já viu que as transformações de Galileu mostram que essas componentes, de acordo com as transformações de Galileu, essas duas componentes y e z se preservam, ou seja, y' é igual a y e z' é igual a z. E essas velocidades vão ser a taxa de variação dessas componentes. Então, ou seja, como variam essas componentes com relação ao tempo. Só que no caso não relativístico, no caso da mecânica newtoniana, o tempo é um conceito absoluto. Então, o que acontece é que as velocidades nessas direções também vão se preservar. Então, a gente vai ter Vy' igual a Vy e Vz' igual a Vz. Como a gente já comentou na aula passada, a definição de velocidade envolve, então, o conceito de tempo, e esse conceito de tempo, ele é afetado, ele é diferente na teoria da relatividade especial, ele não é mais absoluto. Devido à dilatação do tempo, a gente sabe que intervalos de tempo podem ser diferentes em diferentes referenciais. Portanto, a gente espera que, mesmo que essas duas componentes aqui, y e z, não estejam ao longo do movimento relativo entre os dois referenciais, que no nosso exemplo está ao longo aqui desse eixo horizontal, eixo x, a gente espera que essas velocidades também sejam afetadas por conta da dilatação do tempo. E, de fato, isso acontece. No caso relativístico, as leis de composição de velocidades para essas componentes y e z são dadas por essas expressões aqui. Então, a gente tem que Vy' é igual a Vy sobre o fator de Lorentz vezes aquele mesmo termo que aparece no denominador da componente Vx', que é 1 menos o termo de correção. E a componente Vz' é igual a Vz sobre esse mesmo denominador. Vamos para o próximo quadro. Vamos ver então um exemplo da aplicação dessa lei de composição de velocidades relativística. Vamos imaginar que a gente tem duas partículas, partícula 1 e partícula 2, que são partículas relativísticas, o que significa que elas se movem com velocidades que são altas se comparadas com a velocidade da luz no vácuo. Vamos então associar esse referencial S ao referencial do laboratório que está em repouso na Terra. E o referencial S' ao movimento da partícula 1, que se move com velocidade de 0,6 c, ou seja, 60% da velocidade da luz, com relação ao laboratório. E essa partícula 2, ela tem agora um movimento cujas componentes, a velocidade dela, as componentes da velocidade dela, se medidas no laboratório, são Vx igual a 0,7 c, Vy igual a 0,1 c e Vz é igual a 0. Essas são as componentes da velocidade dessa partícula 2 medidas no laboratório no referencial S. Então, agora, a velocidade dessa partícula 2 não está ao longo do movimento aqui relativo da partícula 1 com relação ao laboratório, Então, a gente tem
que essa partícula 2 tem uma velocidade que tem componente x e y. Por simplicidade, eu estou colocando a componente z igual a zero. Ou seja, essa partícula 2 aqui, o movimento dela, ele está restrito aqui ao plano do quadro, ao plano dessa parede. Não tem direção, não tem componente aqui perpendicular ao quadro. Vamos então calcular as componentes da velocidade dessa partícula 2 de acordo com a partícula 1, ou seja, medidas no referencial S'. Vamos começar então calculando para essa componente Vz, que vai ser a mais simples. Então, de acordo com a expressão relativística, a gente tem que Vz' é igual a Vz sobre gama vezes 1 menos Vx, Vzão, que é a velocidade relativa entre os dois referenciais, sobre c ao quadrado. Nesse caso, Vz' é proporcional a Vz. Então, como Vz é igual a zero, Vz' também vai ser igual a zero. Ou seja, de acordo com o referencial da partícula 1, o movimento da partícula 2 continua confinado aqui ao plano desse quadro. E se a gente tivesse usado a expressão para a lei de composição de velocidade não relativística, a gente teria obtido o mesmo resultado nesse caso aqui. Vamos ver agora o que acontece para a componente x. Se a gente usar a expressão não relativística, a gente vai obter que Vx' é igual a Vx menos Vzão, ou seja, Vx' é igual a 0,7 menos 0,6, que dá 0,1 c. Bom, se a gente usar agora a expressão relativística, vamos começar então calculando esse termo de correção. O termo de correção é Vx vezes Vzão sobre c ao quadrado. Então, vai ser 0,7c vezes 0,6c sobre c ao quadrado. E isso vai dar, então, 0,42. Esse vai ser o termo de correção para esse movimento. Então, a componente Vx' vai ser igual a Vx menos V sobre 1 menos esse termo de correção, ou seja, vai ser igual a 0,7c menos 0,6c sobre 1 menos 0,42. E isso vai dar 0,17c, diferente ali do resultado que a gente obteve quando a gente usou a expressão não relativística. Vamos para o próximo quadro. Bom, vamos continuar então agora aquele exemplo, calculando a componente Vy'. Se a gente usasse a expressão não relativística para a lei de composição de velocidades, a gente teria que Vy' é igual a Vy, ou seja, seria igual a 0,1c. Porque no caso não relativístico, essa componente se preservaria, já que não existe movimento relativo entre os dois referenciais na direção y, só na direção x. Vamos ver agora então o que ocorre no caso relativístico. Bom, vamos começar calculando então o fator de Lorentz, que aparece na expressão aqui no denominador. Então, lembrando que o fator de Lorentz é definido como sendo 1 sobre a raiz de 1 menos V2 sobre C2, onde esse V aqui é esse V maiúsculo, né, a velocidade relativa entre os dois referenciais. Se a gente fizer essa conta, a gente vai ver que esse fator de Lorentz, nesse caso aqui, vai ser igual a 1,25. Substituindo, então, esse fator de Lorentz e aquele termo de correção que a gente calculou no quadro anterior, que era de 0,42, a gente vai ter que essa componente Vy', de acordo com a expressão relativística para a lei de composição de velocidades, agora vai ser de aproximadamente 0,14c, ou seja, diferente daquele resultado que a gente obteve para o caso não relativístico. Então, no caso relativístico, a gente tem que essa componente aqui, ela muda, Vy' é diferente de Vy, mesmo no caso em que a velocidade entre os referenciais não tem componente na direção y. Vamos para o próximo quadro. Vamos agora ver um segundo exemplo que é muito parecido com o exemplo anterior, só que agora eu troquei o sinal, o sentido aqui da componente x da velocidade da partícula 2. Então, no exemplo anterior, eu tinha uma partícula 2 que estava aqui se movendo para cima e para a direita, e agora ela está se movendo para cima e para a esquerda. Eu mantive o módulo da componente x, continua sendo 0,7c, só que agora Vx é menos 0,7c. Mantive as outras componentes, Vy é igual a 0,1c e Vz é igual a zero. E também
a velocidade da partícula 1, medida no referencial S, no referencial do laboratório, continua sendo 0,6 c. Bom, nesse caso, então, a gente continua tendo que VZ' é proporcional a VZ, então VZ' também é igual a zero. Vamos ver o que acontece, então, para Vx' e para Vy'. Bom, vamos começar, então, vendo se o fator de Lorentz e o termo de correção se modificam. Bom, o fator de Lorentz, ele só depende dessa velocidade Vzão aqui. Então, como eu não mudei essa velocidade, o fator de Lorentz continua sendo 1,25, como no exemplo anterior. Já o termo de correção, ele depende de Vx. E agora eu troquei Vx de 0,7c no exercício anterior para menos 0,7c. Então, agora, o termo de correção, em vez de ser 0,42, vai ser igual a menos 0,42. Bom, vamos calcular, então, Vx'. Vx' agora, então, vai ser Vx, que é menos 0,7c, menos o Vzão. Então, aqui em cima eu vou ter menos 0,7c, menos 0,6c. E aqui no denominador eu vou ter 1 menos o termo de correção, que vai ser, então, 1 menos 0,42 e vai ser, então, 1 mais 0,42. E esse resultado, então, vai ser Vx' é aproximadamente menos 0,92c. Se a gente tivesse usado a expressão não relativística para calcular Vx', a gente teria obtido menos 1,3c. Já no caso de Vy, a gente vai ter que Vy' é igual a Vy, que continua sendo 0,1c, eu não alterei Vy com relação ao exemplo anterior, sobre o fator de Lorentz, que continua sendo 1,25, só que aqui no denominador também aparece 1 menos o termo de correção. Como o termo de correção mudou, ele mudou de sinal, então Vy' também vai mudar. Então, Vy' agora vai ser aproximadamente 0,056c, que a gente pode comparar com o resultado que a gente teria obtido se fosse o caso não relativístico, que seria Vy' igual a 0,1c. Bom, então a gente vê aqui que esse Vy', ele tem um resultado diferente do resultado que a gente obteve no exemplo anterior, mesmo eu não tendo mudado o Vy'. O Vy' é igual a 0,1c nos dois exemplos, eu só mudei aqui o Vx. Outra coisa que a gente repara também é que para a componente x, Vx', no caso não relativístico, a gente obteria, né, uma velocidade Vx', cujo módulo seria maior do que c, o módulo seria 1,3c, maior do que a velocidade da luz. Já no caso, se a gente usar a expressão relativística, a gente obteve menos 0,92c, ou seja, uma velocidade que tem um módulo de 0,92c, 92% da velocidade da luz, menor do que a velocidade da luz. Então, de fato, sempre que a gente usar a expressão relativística para a lei de composição de velocidades, a gente vai obter velocidades que são menores ou iguais a c. E nas próximas aulas a gente vai entender o significado físico para esse limite superior das velocidades.